Fala aí pessoal, vamos para mais um fechamento de mercado, mini índice, hoje dia 2/10, segunda-feira. Hoje tivemos um mercado aí direcional, tá? Tivemos um belo movimento e vamos começar aqui pelo diário, né? Hoje foi aí um candle negativo de mais ou menos 1,40%, tá? E eu gosto de olhar o diário aqui para a gente poder ter uma noção melhor para poder operar no intraday. Então, assim, os movimentos mais recentes aqui, a gente teve esse movimento de queda, tá? Que foi bem direcional aqui. E nos últimos dias, semana passada, ele fez esse recuo até a região aqui da 9 e da 20, que eu vejo como uma retração. Ele fez uma correção, um pullback, tá? Observando também que a gente teve a perda desse suporte, né? A gente tinha aqui o que? Um suporte, o preço toda vez que chegou aqui voltou a subir. Porém, dessa vez aqui ele conseguiu romper, né? Os vendedores conseguiram ultrapassar esse suporte. Então aqui é uma região, tá? Isso aqui tudo é uma região de troca de polaridade, onde era suporte, tende a virar o que? Uma resistência. Então a gente poderia, para poder operar hoje, a gente tem o que? Uma região de troca de polaridade, uma retração aqui de Fibonacci, ó, puxando desse fundo para esse topo. Então é a segunda confluência, tá? 50% de Fibo. E a gente tem a média móvel de 9 e de 20 apontando aqui para baixo. A gente tem direcionamento aqui para baixo, a 9 já cruzou a 20 aqui. Então temos três confluências aqui para pensar mais em venda do que em compra. Beleza? Então hoje ele formou esse candle aqui negativo, né? Aqui dando talvez continuidade para poder vir buscar esse fundo anterior aqui, tá? Então se a gente for lá para os 5 minutos agora, a gente vê que o preço nos últimos pregões chegou na região de 50%, né? Sexta-feira aqui, ó, chegou, voltou, deu esse movimentozinho de alta e fechou aqui, tá? A gente tinha, pessoal, aqui uma LTB, tá? Olha só, tinha uma LTBzinha aqui, ó, ligando esse topo com esse outro topo aqui. A gente tem uma LTB, tá? Vou colocar aqui em outra cor. E a gente tem aqui, pessoal, vou apagar aqui essa Fibonacci. O preço abriu exatamente entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200, né? Essas duas médias aqui que são bem importantes. O pessoal chama isso aí de trap zone. É uma região de armadilha, né? Porque o preço toca nessas regiões que serve como suporte e resistência. Então, pessoal, olha só. O preço fez a seguinte movimentação. Olha isso. Ele caiu, bateu aqui na região das 50, né? E voltou a subir. Região de que? De 50% desse último movimento de sexta-feira. Então houve força compradora e foi buscar o que? A região de 50% desse movimento de queda do Fibogap. Então ele chegou na média móvel de 20, aí voltou a cair, rompendo o fundo anterior. Quando chegou aqui na 200, houve toda essa defesa dos compradores, né? Houve uma compra aqui, muita compra nessa região. Mas essa regiãozinha aqui é o que? É uma região de 61,8 desse movimento aqui, ó, de alta, tá? Então, além do movimento do 61,8, tinha também aqui a média móvel de 200. Olhando para os candles, eu vejo um candle de indecisão, eu vejo esse candle aqui de rejeição, eu vejo esse candle aqui com bastante pavio para baixo, e demonstrando força compradora. Então, ele fez o que? Impulsionou, fez com que esse candle saísse daqui de baixo e rompesse todas as médias móveis até chegar nessa região da LTB, né? E além da LTB, a gente tem essa regiãozinha de topo aqui. Isso aqui é sim também uma regiãozinha aqui de que? De resistência, tá? Onde o preço parou aqui e voltou a cair. Então se a gente fazer um preenchimentozinho aqui,
a gente tem uma região de resistência. Então o preço chegou o que? Esticado lá, tá? Então, tendo todo esse cenário que a gente sabe pelo diário, a gente vai pensar em venda, tem essa LTB, tem essa região aqui de resistência. Então dava sim para pegar uma venda nessa região de uma reversão, tá? E houve muita defesa dos vendedores nessa região. Porém, pessoal, eu gosto de operar o mercado direcional, onde faz o pullbackzinho na 9, na 20, tá? Então, assim, esse tipo de operação aqui eu ainda não faço, tá? Eu ainda não faço. Mas tem contexto sim, né? Tem contexto. Então, o que aconteceu? O preço chegou nessa região, começa o que? A cair forte, tá? Ele poderia ter feito aqui o que? A gente sabe que ele poderia ter reagido, né? Ele rompeu a média de 20, voltou aqui, poderia ter feito o que? Ativado um pivô de alta. Mas se a gente puxar uma FIBO desse topo para esse fundo, esse movimento de alta, ele até segurou aqui, mas esse candle já demonstrou o que? Que os compradores não estavam mais com força. Ele tentou subir, voltou e fechou para baixo aqui, né? Abaixo da 9, da 20. Então talvez aqui, para quem opera faz esse tipo de operação, poderia ter pegado aí uma venda nessa região. Porém, a gente tem a 200 na frente. Isso faz com que a pessoa evite operar, porque assim como o preço reagiu nessa região e fez esse movimento, poderia ter acontecido aqui, né? Aonde a gente está em uma região de trap zone, uma região de armadilha. Então, quando o preço chegou aqui, deu até esse gatilho, esse candle bonito saindo da 9, porém na cara da 200, poderia ter tido uma reação compradora muito grande, fazendo esse preço voltar a subir. Mas foi o que? Um rompimento reto, né? Reto aí, ativando um espelhamento aqui, ó, quando perdeu esse fundo. Então, quando perdeu esse fundo, era só projetar aqui, ó, alvos de Fibonacci para baixo, e aí a gente tinha alvos para o preço vir buscar. Ele já cravou o alvo de 61.8 rápido, né? Esse candle aqui é um candle já um pouco de exaustão, tá? É um candle de bastante pavio, com volume alto, tá? E aí ele fica um pouco lateral até a 9 chegar, mas ainda o preço não chegou a encostar na média móvel de 9, tá? Ele já deu continuidade a esse movimento de queda e já cravou o segundo alvo, o alvo de 100%. Houve essa reação pequena, fraca dos compradores e continua dando continuidade, fazendo topos e fundos descendentes. Mas a gente observa também que o preço caiu aqui um pouco em forma de deriva. A gente teve o preço caindo, né? Assim, a gente vê que o preço fez o que? Caiu derivando, tá? E a gente sabe que isso aqui é um movimento fraco, né? Já sem tanta força. Para quem pegou a operação lá em cima, beleza, mas para entrar aqui no meio do caminho já fica meio complicado. E aí ele cravou o alvo do 161,8, né? Ficou aqui deixando candles de indecisão, o volume abaixo da média aqui, volume fraco. Aqui já era meio dia, veio fazer um pullback até na 9, teve essa reação, mas ficou aí o resto do dia, ficou esse tempo todo aqui lateral, né? Depois veio cravar aqui o alvo de 200% de Fibonacci, tá? Poderia ter projetado alvos desse movimento maior também, tá, pessoal? Então o preço poderia ter feito isso aqui, ó. Aí ele deixou alvos maiores aqui, tá? E cravou o primeiro alvo, cravou o segundo, o 100%. Nesse movimento lateral a gente vê que o preço ficou aqui bastante tempo lateralizado, tá? Aí aqui ele rompeu, caiu fraco, candle de exaustão com volume, voltou a subir e fechou dessa forma. Então basicamente foi isso, né, pessoal, o que aconteceu. Foi uma queda aqui mais ou menos de mais de 1000 pontos, né? Desde a região da resistência aqui até esse ponto foi uma queda de 1678 pontos, tá? Reto. Porém não deu assim bons gatilhos para eu poder operar, né? Onde ele não chegou nem a encostar na média móvel de 9 e já continuou caindo. Beleza, meus amigos? Então foi isso que aconteceu. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou aí, deixa o like, se inscreve no canal, quem estiver vendo pelo YouTube, e deixa o like
Aí quem estiver vendo, deixa o seu gostei aí quem estiver vendo pelo Instagram, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo.